Ok, pessoal. Nessa letra B, o sistema é formado por essas duas equações. Menos x mais 2y é igual a 5 e 2x menos 4y é igual a menos 10. Vamos resolver esse sistema também pelo método da substituição, tá? Então, eu vou isolar o x aqui na primeira equação. É menos x mais 2y igual a 5. Vou passar o 2y para o lado direito trocando o sinal, então fica menos x igual a 5. Está positivo, fica negativo, menos 2y. Tá? Como o x aqui está negativo, eu vou multiplicar essa expressão por menos 1. Então, só trocar o sinal de tudo, né? Então, aqui fica x, aqui fica menos 5 e aqui fica mais 2y. Então, a expressão que vai representar o x é essa daqui. Encontrando o x isolado, eu vou utilizar agora da segunda equação e vou trocar o x por menos 5 mais 2y. Então, fica 2 vezes menos 5 mais 2y, menos 4y igual a menos 10. E aí eu tenho, faço a distributiva aqui, ó. Então, eu vou ter 2 vezes menos 5, menos 10. 2 vezes mais 2y vai dar 4y. Menos 4y igual a menos 10. Tá bom? E aí eu vou ter 4y menos 4y vai dar 0y. Igual a menos 10. Esse menos 10 aqui, que está do lado esquerdo, vai para o outro lado positivo. Então, eu tenho menos 10 mais 10. Significa dizer que 0y é igual a 0. Que 10 menos 10 vai dar 0. Tá? Nessa situação aqui, 0y igual a 0, existe uma infinidade de valores para x, para y, perdão. 1, 2, 3, qualquer número real que seja, que quando eu multiplicar 0 vezes esse valor vai dar 0, né? Pode ver, ó, substituo o y por 1. 0 vezes 1 dá 0. Ok. Substituo o y por 2. 0 vezes 2 também dá 0. Ok. Por 3, 0 vezes 3 dá 0. Também ok. Tá bom? E qualquer número real que eu for utilizar, eu encontro o y vai satisfazer essa condição aqui, essa sentença. Certo? Então, qualquer y que for utilizado dentro desse conjunto aqui, qualquer y real, ao substituir aqui nessa expressão do x, eu vou encontrar um x correspondente. Eu vou ter uma infinidade de soluções, uma infinidade de pares ordenados. Tá? Só para poder ilustrar, se o y for 1, o x vai ser menos 5 mais 2 vezes 1. X vai ser menos 5 mais 2, que dá menos 3. O x vai ser menos 3. Certo? Então, se o x for 2, se o y for 2, por exemplo, porque 0 vezes 2 vai dar 0, ao substituir o 2 aqui nessa expressão, no lugar do y, né, vai ficar, ó, x vai ser menos 5 mais 2 vezes 2. Tá? Fica menos 5 mais 4, menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Então, tem o par ordenado menos 1 e 2. E assim sucessivamente. Se eu for substituindo os valores, qualquer valor real de y que satisfaz essa equação aqui, é 0 vezes y igual a 0, eu vou ter que o y encontrado, que no caso é 2, eu encontro sempre um x correspondente. E daí eu vou sempre encontrar pares ordenados. Eu vou ter uma infinidade de pares ordenados, uma infinidade de valores. Ou seja, eu vou ter uma infinidade de soluções, né? Infinitas soluções. Certo? Então, de maneira genérica, as soluções elas vão ser da seguinte forma. Ó. Eu vou ter o y e o x vai ser obtido por essa expressão aqui. Ó. Menos 5 mais 2y. Professor, e aí como é que eu encontro as soluções? Basta trocar o y por qualquer valor real, e joga o y aqui nessa
expressão. Eu encontro o x e o y correspondente. Tá certo? Eu tenho infinitas soluções. Se eu tenho infinitas soluções, é um sistema que ele é possível, porém, ele é indeterminado, porque ela tem infinitas soluções, que é esse segundo caso aqui. Ó. SPI. Tá? SPI. E o último caso, último exemplo, a gente pode resolver aqui pelo método da adição. Ou pelo método da substituição, tanto faz, tá? Então vai ficar o seguinte, ó. Vou isolar o x na primeira equação e substituir na segunda. Então eu tenho x mais y igual a 1. Então o x eu vou isolar, então fica 1. Esse y vem negativo. Então eu tenho que x é igual a 1 menos y. Substituindo na segunda equação, eu vou ter o seguinte, ó, x mais y igual a 4. Então eu tenho x corresponde a 1 menos y, mais y igual a 4. Daí eu tenho 1 menos y mais y igual a 4. Só que y menos y dá 0y. Igual a 4. Esse 1 aqui que está positivo vem negativo. Daí eu vou ter 0y igual a 3. Aqui nós temos um problema. Qual é? Que não importa o y que eu substituo aqui, nunca vai ser possível encontrar um y de modo que 0 vezes y dê 3. Pegue o y igual a 3, por exemplo. Então, quando eu fizer 0 vezes 3, vai dar 0. E 0 ele é diferente de 3, que é esse resultado aqui. Ó. Eu nunca encontrarei um y de modo que satisfaça essa sentença aqui. Essa sentença aqui. Tá? Se eu nunca encontrarei um y, também não encontrarei um x. Significa dizer que não existe solução para este sistema. Tá bom, gente? Ok? Então, eu posso classificar esse sistema aqui dentro das condições. Se eu não tenho solução, se eu não encontrei solução, dentro das classificações que a gente viu aqui, ó, eu tenho que o sistema é impossível, ou seja, SI. Vou botar aqui SI. Tá? A interpretação geométrica que se dá para esses casos é a seguinte. Quando eu encontro a solução, é porque eu tenho o gráfico de duas retas que se intersectam. Então, eu vou explicar rapidamente para não estender mais o vídeo. Então, eu vou ter uma reta, uma equação da reta aqui, que a gente já viu, função do primeiro grau é sempre, o gráfico dela é sempre uma reta. Aleatório, tá? Vou botar de azul, é melhor. E aí, como são duas equações, cada equação vai representar uma reta. E aí, se tem uma solução, se encontra uma solução, é porque existe um ponto de interseção. Esse ponto de interseção é a solução única do sistema. Essa é a representação geométrica. Quando eu tenho um sistema possível e determinado, é porque eu tenho duas retas se intersectando em um único ponto. Esse ponto roxinho aqui que a gente destacou. Esse é a classificação para um sistema possível e determinado. A interpretação geométrica, no caso, quando o sistema é possível e indeterminado, é porque eu tenho infinitas soluções, ou seja, infinitos pontos em comum. Então eu tenho a reta azul e a reta lilás, ou roxa, como seja, em cima da reta azul. Eu tenho aqui uma infinidade de pontos em cima da reta que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Certo? A interpretação para um sistema possível e indeterminado. E por último, quando eu tenho um sistema impossível,
é porque eu tenho um conjunto de retas, ou um par de retas, paralelas. Uma reta azul, uma reta roxa. Então, se eu não tenho não encontro solução, é porque eu não tenho pontos em comum nessas retas. Qual é o ponto que está em comum ao mesmo tempo nas duas retas? Não tem. Não existe ponto em comum. Tá? Essa é a ideia de sistema impossível. Teoricamente, a interpretação geométrica que se dá é o seguinte. Se eu tenho uma solução, se ele é um sistema possível e determinado, as retas se encontram em um único ponto. Se eu tenho um sistema possível e indeterminado, existem infinitas soluções, ou seja, infinitos pontos em comum. E se eu tenho duas retas paralelas, significa dizer que não existem soluções, de modo que tenha pontos em comum entre elas. Tá? Gente, era isso. Até quinta-feira. Cheiro em todo mundo.